Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos a mais esse estudo do Catecismo da Igreja Católica e rezemos então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Como eu havia dito no vídeo anterior, nós vamos falar agora sobre o segundo aspecto da oração a qual Jesus nos ensina a fazer parte. Ele é um modelo de oração e ele ensina aos seus discípulos a rezar e com a sua própria vida ele já vai mostrando para nós o caminho da oração cristã. No vídeo anterior, estamos explorando ali o subtítulo no Catecismo da Igreja Católica, Jesus ensina a rezar. Nós vimos que a oração que Jesus ensina ao seu povo, nós que somos seus discípulos, está permeada do desejo da conversão de coração. E um cristão católico, ele entende de fato, porque São Marcos havia dito isso no seu Evangelho, que tudo o que pedirmos, Deus nos concederá. Mas não é tudo o que pedirmos de acordo com aquilo que pensa o mundo, usando Deus como se fosse um amuleto. Mas esse tudo o que pedirmos deve ser feito dentro daquela audácia, que fala o Catecismo da Igreja Católica, audácia filial. Daquele que é filho, que deseja ser obediente ao Pai, que deseja ser fiel ao Pai, que deseja experimentar a fé, a esperança e a caridade que nos mantém próximos de Deus, unidos a Ele, na intimidade dEle, e que nunca vai pedir algo que esteja contrário à vontade do Pai. Então, a conversão de coração, a oração feita na fé, nos leva sempre a cumprir a vontade do Pai. Cumprir a vontade dEle, porque por mais difícil que possa parecer, vai ser sempre para o nosso bem. É assim que um filho se relaciona com o Pai. Porque foi assim que Jesus se relacionou com seu Pai. E o alto da cruz mostra isso. O que era uma desgraça aos olhos dos homens, o Pai mostrou que na verdade era graça para o mundo. Porque do alto da cruz e na consumação da ressurreição se deu ao mundo toda a salvação e a possibilidade de vida nova. Então é com esse coração filial, confiante, que tudo o que pedirmos, Deus nos concederá, porque pediremos sempre a fazer a vontade do Pai. E agora vamos explorar um pouco a segunda característica, digamos assim, da oração de Jesus, que ensina aos seus discípulos a rezar, como ensina a cada um de nós hoje também. A oração cristã e a oração católica, além de ser permeada desse desejo de pedir a conversão incessante do coração para aprender a fazer a vontade do Pai, precisa ser também uma oração vigilante. É o que está falando o número 2612. Jesus, no seu anúncio do reino, constantemente falando sobre o reino do Pai, sobre o amor do Pai, a misericórdia do Pai, ele diz que a oração nos leva à conversão e à fé, mas também nos leva a ter um coração vigilante. Vigilante por quê? Porque o discípulo vela, diz o Catecismo, atento àquele que é e que vem, na memória da sua primeira vinda
na humildade da carne e na esperança da sua segunda vinda na glória. Olha que interessante, né? Nós conhecemos Jesus na humildade da carne. Nós conhecemos Jesus, como diz o profeta Isaías, como servo sofredor. É claro, nós contemplamos Jesus no seu esplendor da ressurreição. Nós contemplamos Jesus na glória da sua ascensão aos céus. Mas o que nós temos ali na ressurreição e na ascensão dos céus é só um gostinho, digamos assim, da sua glória. Porque a glória plena ainda não nos foi revelada. Jesus veio na humildade da carne, Jesus veio no ventre da Virgem como um servo sofredor. Ainda falta ele se manifestar na plenitude do Rei glorioso, do Messias glorioso, na glória dos seus anjos e santos para vir e julgar os céus e a terra, né? Então, a oração vigilante, ela tem essa característica de entender que nós estamos nos preparando e precisamos então ser perseverantes para contemplarmos o Cristo glorioso, onde nós nem imaginamos como seja a glória de Deus. Só podemos compreender um pouco daquilo que os evangelhos nos mostram, mas a plenitude da sua glória ainda não foi manifestada. E é por isso que nós rezamos sempre na missa, né? Vem, Senhor Jesus. Maranatá, vem, Senhor Jesus. No número 2613, então o Catecismo da Igreja Católica traz agora 3 exemplos, 3 parábolas, e nós sabemos que a parábola é uma história inventada por Jesus com um fundo catequético, onde ele queria, com uma linguagem muito simples, forte nas imagens, no simbolismo, passar uma mensagem catequética que fosse compreendida, sobretudo pelas pessoas mais simples, né? E diz o Catecismo que São Lucas, então, nos transmite 3 parábolas principais sobre a oração. E essa característica da oração também como vigilância, conversão de coração, mas sobretudo como vigilância agora. A primeira é a parábola do amigo inoportuno, né? E do ponto de vista da oração, como nós poderíamos ler essa parábola de Lucas do amigo inoportuno, que bate à porta do outro amigo até que ele atenda ao seu desejo? Diz o Catecismo que esta parábola nos convida a uma oração persistente, a bater, bater, bater a porta do coração de Cristo até que Ele nos ouça. E se porventura parece que Deus está demorando em nos atender, é porque Ele quer que nós aprendamos na humildade a perseverar no pedido, a perseverar na prece, a perseverar na oração, né? E acreditarmos que o Espírito Santo, mesmo nessa, digamos, demora de Deus, Ele está trabalhando em nós para que, de fato, se possa produzir muitos frutos no nosso coração. Então, a primeira parábola do amigo inoportuno nos mostra, nos convida a uma oração persistente, perseverante, né, para que ela seja vigilante. Para que a oração ainda seja uma oração vigilante, que nos leve à vigilância constante, temos uma segunda parábola, que é aquela da viúva inoportuna também, né? Ela vai pedir justiça. Então, esta parábola, do ponto de vista da oração, estaria centrada numa das qualidades da oração. A qualidade da oração, ou seja, daquela oração que se reconhece um nada diante de Deus e, por isso, exerce a paciência da fé. Então, é preciso orar, diz o Catecismo da Igreja Católica, sem cansar, com a paciência da fé. Mas o Filho do Homem, quando voltar, achará porventura fé sobre a terra? Para a oração se revestir dessa característica da vigilância tão importante, é preciso cultivar, como esta viúva, essa qualidade da oração que é a paciência. Deus é paciente conosco. E nós, entre aspas, digamos assim,
Precisamos ter essa paciência na fé e saber que nem tudo deve acontecer no momento em que queremos, mas no momento oportuno. E precisamos exercitar a paciência na oração e na fé. Uma terceira parábola que o Catecismo nos traz como exemplo é a parábola do fariseu e do publicano, né? E essa oração diz respeito ao quê? A humildade do coração orante. Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. E essa oração a Igreja repete incessantemente, lembra o Catecismo da Igreja Católica, na Santa Missa. Logo ao iniciarmos a missa, qual é um dos primeiros gestos que nós fazemos? Nos recolhemos na nossa insignificância e pedimos perdão a Jesus, pela nossa falta de humildade, pela nossa falta de fé. No ato penitencial, nos reconhecemos o nada, nos reconhecemos que diante do grande autor, do grande Criador, do grande Salvador, nós nada somos. E com muita humildade e sem merecermos, estamos ali, em sua casa, onde resplandece a sua beleza, a sua glória, a sua santidade, e podemos fazer a experiência do encontro como filho pródigo, da nossa miséria de filhos, mas com a misericórdia do Pai. Então essas são as três características que o Catecismo da Igreja Católica retira dessas parábolas de Lucas. Repitamos, né? A oração persistente, a oração que nos leva à paciência da fé e a oração que nos leva à humildade do coração, né? Perseverança, paciência e humildade são importantíssimas para que a oração se revista dessa característica da vigilância. Só é vigilante na oração aquele que é persistente, aquele que procura com paciência e aquele que tem um coração humilde. Bom, diante disso, Jesus vai confiar, número 2614 agora, Jesus confia abertamente o mistério da oração ao Pai aos seus discípulos. Mesmo porque os discípulos deveriam depois se tornar mestres de outras ovelhas. Então eles estavam aprendendo com um grande mestre como rezar, como reconhecer o amor do Pai, e eles deveriam depois ensinar essas coisas. Então Jesus vai abrindo os segredos do mistério do reino, os segredos dos mistérios da verdadeira oração, para que eles possam serem mestres de outras pessoas, né? Bom, diante disso, Jesus desvenda-lhes, diz o Catecismo, o que deve ser a oração deles e a nossa quando ele tiver voltado para junto de Pai, na sua humanidade glorificada. Jesus, regressando na Assunção para a glória do Pai, contará agora com seus discípulos para dar continuidade à sua obra de salvação. A sua humanidade agora glorificada retorna para o seio do Pai. Misteriosamente, a nossa humanidade agora, poderíamos dizer, faz parte da Santíssima Trindade, a nossa humanidade não pecadora, mas a nossa humanidade redimida, a nossa humanidade glorificada, ela entra na Santíssima Trindade, faz parte agora da Santíssima Trindade. Isso é muito bonito, né? Deus, de fato, e ele mostra isso na ascensão de Cristo, de fato, ele toma a nossa natureza humana e nos dá um pouco da sua natureza divina. Ele nos leva consigo, leva a nossa humanidade consigo. E, de fato, ele nunca nos deixa sozinhos, né? De modo que os discípulos sempre devem reconhecer, diz o Catecismo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nunca podem se esquecer disso, né? E a fé só dá os seus frutos no amor. Ou seja, quando os discípulos guardam a sua palavra, a palavra de Jesus, guardam os seus mandamentos, permanecem com ele no Pai, que nele, que através de Jesus, ama os seus discípulos, a ponto de permanecer sempre neles. À medida que Cristo leva consigo a nossa humanidade, agora glorificada para a Trindade, ele permanece também sempre conosco, né? E mais ainda, número 2615,
O Catecismo da Igreja Católica diz que o que o Pai nos dá, quando a nossa oração se une à oração de Jesus, ou seja, quando o nosso jeito de rezar, nossos sentimentos são parecidos, ou melhor, são iguais à oração, os sentimentos de Cristo, é um outro Paráclito, um outro defensor, que é o Espírito de verdade ou o Espírito da verdade. Então, esse Espírito que nos garante que Deus está sempre conosco. E é no Espírito Santo a oração cristã se torna comunhão de amor com o Pai, não somente por Cristo. Agora o Espírito Santo nos faz rezar, entrar em comunhão por Cristo e também no próprio Filho. Diz o Evangelho de São João 16:24. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para a vossa alegria ser completa. Então, de fato, rezando com Cristo, encontramos essa alegria e esse amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.